Pessoal, tô com o professor Reni Ozzy Cooker, como é que pronuncia assim perfeitamente? O Rock, Certo, Alexis. que fez um vídeo que eu adorei. E o título já é provocador, né? Não quero ser amado, não me amem. Mas aí ele faz um desenvolvimento muito bom do raciocínio, né? Até pela bagagem que ele tem, pela formação que ele tem, a curiosidade que ele tem, né? Uma pessoa inquieta que está sempre atrás de conhecimento. Então, quem não assistiu as palestras dele, assista. Fui uma última vez lá no Café Filosófico em Campinas. Você fez uma palestra super bacana lá. E, Reni, nesse vídeo você começa trabalhando, né? Você vem construindo de forma, eu acho, fantástica. Amor herdado, amor adquirido, futebol, família, religião, política. Eu queria que você desse uma pincelada aqui para quem não viu aquilo. Depois a gente pode até botar o link Bom, aqui para as pessoas poderem correr atrás desse link aqui e mostrar o porquê que você não quer ser amado. Acho que essa frase está incompreendida até você chegar lá. Vamos lá. é. Bom, Alexis, primeiro tá legal estar aqui conversando com você. Gosto muito das suas reflexões também, cara. Você é uma das pessoas que gosta, tem prazer em pensar. E pensar e refletir nos deixa numa situação desconfortável, porque você tem que confrontar coisas que te deixam ali seguras. E quando você pensa e você está aberto à reflexão genuína, você pode ter que abandonar o seu campo de proteção seguro. E são poucas pessoas que gostam e encaram esse desafio, o que, assim, para mim é muito fundamental, mas ele deveria ser adotado com prazer por todos, e eu sei que você é uma dessas pessoas que adora, tem prazer nisso. E isso eu acho que já começa um pouco da ligação com a ideia do por que eu não quero ser amado. E assim, já fazendo a primeira reflexão imediata, quando eu falo que eu não quero ser amado, isso não quer dizer que eu queira ser odiado. E aí já mostra bastante do momento que nós estamos vivendo, de polarização e da maneira como nós tratamos sempre a política, que é a essência do meu vídeo. Eu trago aquele ditado popular que fala sobre futebol, política e religião não se discutem. E aí eu mostro como que, na verdade, essa ideia de você não discutir futebol e nem religião se atrelou com a política. E de uma forma talvez inconsciente ou estranha, o brasileiro ele associou, né, pelo próprio ditado, já está claro, quando você mistura política com futebol e com religião, talvez o brasileiro tenha associado ou conectado a política ainda mais com essas duas coisas, com o futebol e com a religião, o que não faz sentido algum, porque são atividades totalmente distintas e que partem de um tipo de sentimento, né, de um lado emocional ou de um lado de amor, diferente do amor da política, que é a distinção que eu sempre trago, que é a diferença do amor herdado para o amor adquirido. Isso está na raiz da geopolítica e muitos outros pensadores falam disso, e é daí que eu trouxe esse conceito e misturei ele com esse ditado, né? Com essa coisa popular nossa. Porque, assim, religião é uma coisa que você herda. Você nasce numa família com uma religião e provavelmente será a sua religião. É a sua fé. Está ligado com aquilo ali que veio dos seus antepassados. Inclusive, até na minha religião, por exemplo, a questão do povo escolhido, né? No judaísmo, esse laço com a identidade coletiva ele é muito forte. Então, é uma coisa que você herdou. Claro, você pode se converter, abandonar a sua religião? Pode, mas isso não é comum. E o futebol, ele também tem a ver com isso, porque você não. Primeiro que você não fica mudando de time. Você herda. Tá bom, existem pais que torcem para um time, existe muita gente dentro de casa e tem um às vezes que torce para outro, mas de algum lugar veio aquele desejo, né? Ele meio que veio do ambiente, da onde ele estava vindo, ele quase que herdou aquilo. E você não fica mudando de amor no futebol. Você torce para um time para o resto da vida. Você não passa 4 anos torcendo para um time, aí nos outros 4, veja bem, agora eu vou mudar. Eu sou mais corintiano, você São Paulino. Aí depois de 4, agora eu quero ser palmeirense. Isso não acontece. Então, eu digo que tanto o futebol
quanto a religião, são amores herdados, coisas que estão ligadas com a nossa raiz. Só que a religião, a política, a ideologia, não. Você não nasce stalinista. Você conhece o liberalismo, você conhece o stalinismo, você conhece o marxismo, você conhece o conservadorismo. E aí sim você vai desenvolvendo. E todo mundo já ouviu aquela discussão, ou já teve momentos na vida que foi mais de esquerda, depois foi mais para a direita, depois caminhou para o centro, ou não, era de direita, virou de esquerda. A gente já ouviu todo tipo de variação. E eu chamo isso de amor adquirido, que é parecido com o amor que com quem nós escolhemos casar numa sociedade livre. Porque em sociedades tradicionais, você nem escolhe com quem você vai casar. A família impõe para você. Então também se torna herdado. Mas no mundo democrático, na sociedade livre e aberta, nós somos livres para escolhermos em quem nós vamos amar. E a política, ela é, por natureza, um exercício de liberdade. E tem muitas diferenças importantes que o brasileiro talvez não conseguiu desconectar. No futebol, né, quando você está na torcida, você tem uma paixão, aquilo é passional. Você não olha e fala assim, pô, meu time é ruim, ele vai perder. Cada vez que você entra em campo para assistir o jogo, você acredita fielmente, piamente, que seu time vai ganhar. Isso é um ato de fé. Aliás, você cobra que ele ganhe, né? Você quer que ele ganhe. Vamos lá, vamos lá. Mesmo sabendo que racionalmente ele não pode. Então, aquilo é um ato de fé. Ou seja, aquilo é um ato de devoção, que é muito parecido com o comportamento religioso. A religião é sobre fé. Fé não é sobre razão. É você acreditar no imponderável, você acreditar em algo, numa força superior, que está cuidando de você, que está te guiando, que te dá força, que vai te ajudar a superar desafios absurdos. Então, a religião, ela é sobre fé, ela é sobre devoção. O futebol é sobre torcer, sobre fidelidade máxima, sobre adoração. Os dois são passionais. Um mais conectado com uma crença e o outro mais com uma torcida, uma alegria, né? E a política, ela não pode ser isso, porque a política é sobre embate de ideias, não de emoções, não de paixões. São ideias complexas para resolver os problemas mais complexos que a sociedade tem. Fazer política é confronto de valores, é confronto de propostas. Então, é ultra racional, ou deve ser ultra racional, é ultra ponderado, é um ambiente de troca, entendeu? E o ambiente da competição do jogo de futebol é um jogo de soma zero. E o jogo de soma zero é, se eu ganhei, você perdeu. Existe uma falácia muito grande em eu olhar para a nossa sociedade e quando a gente está fazendo política, eu tratar a vitória do meu opositor político como uma derrota minha. Porque a política não é um jogo de soma zero. Eu, do partido X, eu e você do Novo, o outro do PT, e o outro do PSDB, e o outro do PSL, jogamos todos no mesmo time. E o time chama Brasil. Então, você achar que você está torcendo e o seu ganhou, você não entendeu nada. Porque a democracia não é você ganhar. É todos nós juntos conseguimos caminhar para algum lugar melhor para todo mundo. E não dá para caminhar sozinho, porque senão não é democracia. Serve uma supremacia, né, praticamente. Então, quer dizer, assim, eu acho que o brasileiro ele foi induzido aí, né? Ele tem uma conexão, talvez, com a religião e com o futebol muito forte, e ele misturou. Ele entendeu que a política é igual a essas duas coisas. Isso é muito destrutivo para nós, porque a gente trata toda a disputa política como um jogo. Um ganha, o outro perde. Está errado. A gente trata tudo isso com paixão, mas está errado. A gente trata os líderes com a adoração divina. O cara é uma divindade. Ele é meu Deus, é meu político de estimação. Então, o Brasil ele pula de um político de estimação para o outro. E por isso que eu disse isso, estando na política, sendo político, e você também concorda comigo, eu não quero ser amado.
Pô, eu não quero que você me adore. Meu, você tem que gostar de mim, você pode não gostar de várias coisas, você pode não concordar comigo em várias coisas, mas você avalia o meu trabalho, acha que ele é o melhor para o país. O que você não entende, você vem, pergunta para mim, a gente dialoga. Tem coisas que eu não vou conseguir te convencer, tem outras que eu vou, tem outras que você não vai e vai me aceitar do mesmo jeito. Ou seja, é uma relação super madura, nada religiosa, né? Porque não é devoção, e nada de torcida, não é entretenimento. Não assim, para mim, isso é. Nós estamos vendo isso muito claro, Alexis. Então, aí que eu queria também explorar isso aí. Mas duas palavras, duas frases que eu gosto muito, que vieram no meio das tuas apresentações. Uma foi no começo, em que essa questão do desconforto, né, que você estava falando, e tem uma frase, eu não vou saber o autor, depois eu pego no livro, mas diz o seguinte: homem livre é aquele que não tem medo de ir até o final do seu pensamento. Muito dos homens, ou das pessoas, homem no sentido genérico, eles bloqueiam num certo momento porque eles não querem enfrentar o final, ou talvez a decepção, ou talvez a frustração de ir até o final do seu pensamento. Então, saber viver isso é uma questão. E o outro é uma frase que até fui eu que cunhei, que diz o seguinte: quando a gente tem medo da frustração ou de passar ridículo, a gente aceita a zona de conforto, né? A gente aceita a mediocridade como zona de conforto. Ou seja, você fala assim: não, aqui para mim tá bom. Eu não quero passar vergonha, eu não quero ousar, eu não quero passar além dos limites, que é uma das questões da genialidade dos gênios. Deixa eu só cortar aqui o meu WhatsApp, que está pipocando, está enchendo o saco, dando barulho aqui, velho. Hã? Corta aí. Não, fica play, fica fazendo barulho chato pra caramba. Acho que já foi embora. Pronto. Então, e aí a gente tem uma questão assim, que você não vai ver busto de um cara normal, um medíocre, você vai ver só de pessoas geniais. Normalmente são os malucos, aquelas pessoas que pensam completamente fora da caixa, né? Mas agora eu queria voltar nessa questão do amor, porque eu lembro muito também de umas palestras do Flávio Gicovati, que ele fazia até lá no Café Filosófico, e ele falava dos prazer positivo, prazer negativo. E aí uma vez ele surpreendeu todo mundo lá, com aquele jeitinho calmo que ele tinha, com aquela barbinha branca, e falou assim: eu vou surpreender vocês, mas tem um amor negativo, aliás, um prazer negativo que vocês não imaginam. Aí eu falei: qual que é? É o amor. Eu falei: pô, amor? Prazer negativo? Pô, deu nó na cabeça de todo mundo. E aí ele trouxe a essência do amor como sempre uma necessidade de um conforto. É aquilo que te conforta, aquilo que vem do ventre da tua mãe. É aquela coisa que você está suprido, né? E aí, quando você está falando dessa questão do amor adquirido ou do amor herdado, o amor herdado é exatamente essa questão. Quer dizer, vem um pacote da tua família, dos valores da tua família, que te deixam confortável, que te deixam tranquilo. E o amor adquirido, que é aquele do futebol, também é nessa linha, porque você torce agora para um time e você está confortável com aquele grupo, inclusive você participa daquele grupo e tudo mais. Porque você dizer que não tem time nenhum é você abandonado socialmente. Aliás, ninguém te aceita. Na verdade, você precisaria procurar esse caminho aí. Quando a gente fala da política, e eu acho que você trata muito bem isso de forma madura, mas é até complicado, acho que muita gente não vai entender essa questão de você não ter esse amor, não ter esse conforto na política, porque a política ela decepciona, porque você não pode negar a realidade. Aí você está entrando naquela questão do homem livre, né? O homem livre não é aquele que não tem medo de ir até o final do seu pensamento, ou seja, se aquele grupo político começa a afrontar os teus valores e começa a te incomodar, você tem que ser crítico com aquilo. E o que eu estou percebendo nas polarizações atuais são pessoas que não são livres porque elas param os seus valores a partir do momento que aquilo começa a talvez botar em risco o pensamento delas, que começa a botar em risco aquela suposta definição. Estou jogando algumas ideias aqui, Reni, porque eu sei que você gosta de filosofar e vale a pena. E eu pergunto, por que nós estamos indo num grau de polarização, sabe?
Eu até procurei, eu vi toda aquela série, a Segunda Guerra Mundial em cores. Quem não viu, assista isso no Netflix, que vale muito a pena, para a gente ver como o ser humano consegue ser bestial, como ele consegue fazer coisas inimagináveis. E eu vendo as escaladas acontecendo. Posso estar sendo, talvez, injusto, mas esse movimento Bolsonaro me parece ser um movimento que veio em função de um exagero também que houve da esquerda, né? que entrou com a cleptocracia, que se achava no direito, né? De o fim justificam os meios e, portanto, podemos desviar, podemos corromper, podemos, inclusive, atacar a democracia, porque o Mensalão Petrolão foi um ataque à democracia a partir do momento que você começa a comprar apoio. Então, eles exageraram desse ponto, e agora tem um exagero do outro ponto que também nos preocupa, porque tem muita gente que já assim, não quer mais pensar, as pessoas estão apaixonadas, e aí entra essa questão que você falou, procurando os salvadores da pátria, os messias, aquelas pessoas que vão resolver as coisas. E as pessoas, na verdade, terceirizam a solução das questões, quer dizer, elas não assumem a sua responsabilidade dentro da sociedade para resolver. Sim, muito, para mim, na minha opinião, muita falta de maturidade aí. Passo a bola de novo para você. Joguei coisas aí que eu acho que vale a pena a gente trocar figurinha. Você falou uma coisa que é importante, ela tem tudo a ver com a ideia do amor herdado, que é a ideia de você estar confortável. Então, a zona de conforto do que você herdou é muito maior. Por quê? O amor herdado, ele é natural. Amar o Brasil é natural, essa é a sua terra, você nasceu daqui, entendeu? É o lugar que você tem. Amar os seus pais, pô, isso é default, isso vem automático. Tipo, por pior que seja, por os maiores os problemas que você tem com eles, são seus pais. Então, isso é automático, é instintivo, vem de dentro. Agora, o amor adquirido, que tem a ver com a política, com ideologias, com razão, com escolha, ele é artificial, ele é complexo. Você não tem um caminho feito. Você tem que construir. E você constrói isso misturando o que você pensa, o que você ouve de fora. Então, a nossa relação com a República Federativa do Brasil é diferente da nossa relação com a Terra Brasil. A Terra Brasil é herdada. Nós somos brasileiros, isso é o que fez a gente. Agora, a República Federativa do Brasil, nossa, ela é artificial, porque ela é construída e ela é adquirida. E nós podemos mudar essa nacionalidade. Nós podemos nos tornar franceses, cidadãos franceses. Nós nunca vamos ter nascido na terra francesa. A gente não vai mudar o amor herdado, mas o adquirido nós vamos. Por isso que a nossa relação com a República Federativa do Brasil é de amor e ódio. Você tem dias que você quer explodir o Brasil e falar assim, eu não quero mais morar nesse lugar. Mas você mudar de nacionalidade e for para a França, ou para os Estados Unidos, ou para a Austrália, você não vai apagar o lugar que você nasceu, que é o amor herdado, natural, simples, direto, automático, da zona de conforto. Então, quando você faz uma escolha que você adquiriu, e no caso, uma escolha votar em fulano, ou uma escolha escolher tal, ou defender tal ideologia política, é complexo isso. É difícil, não é automático. Tem altos e baixos, tem dúvidas. E realmente, e aí tem a ver com essa disposição de buscar até o fim do seu pensamento, de ir até o fim da linha. Isso significa que a posição madura e adulta de lidar com a política vai ser instável. E as pessoas não querem essa instabilidade. Então, elas preferem escolher um Deus, idolatrá-lo, falar, cara, tipo, aqui está no meu conforto, esse cara fala tudo que eu penso. Não, ele não fala tudo que você pensa, porque você é livre, você tem que pensar por você, e você tem que construir o que você pensa. E, tipo assim, cuidado com as falsas
dicotomias ou falácias do tipo: se eu não tiver esse cara, esse ídolo, esse Deus, esse político de estimação de agora, aquele outro político de estimação que existia da outra turma ou da outra torcida que eu odeio vai voltar. Não são só essas duas opções. E aí a gente volta para o início da minha frase. Então você não quer ser amado, Reni? Eu não quero ser amado, mas cuidado. A gente não está vivendo uma dicotomia pura. Se eu não quero ser amado, eu quero ser odiado. Portanto, não é porque você não adorou o político de estimação do momento, o presidente Bolsonaro, que o outro político de estimação do passado, o Lula, vai voltar. Então, cuidado com as suas defesas, cuidado com a zona de desconforto. Encare isso como você encara o trabalho. E todo mundo, Alexis, todo mundo na vida, no trabalho, tem uma hora que tem tesão e prazer em arrumar um desafio maior. Porque sabe que esse é o único jeito de crescer. O único jeito de você crescer profissionalmente é aceitar uma zona de desconforto. Desconforto, isso. Senão você não cresce profissionalmente. Não importa o que você faça, desde empreender até ser um executivo da minha empresa ou até um profissional liberal. Tem um dia que você acorda e fala assim, eu vou pegar um projeto maior do que dá. Porque você sabe que é assim que você vai crescer. Maior o risco, maior o retorno, maior o tempo que você dedicou àquilo, mais difícil, mais você vai aprender. O que as pessoas precisam entender é que essa disposição de aceitar o desconforto, ela é absolutamente parte do amor adquirido. Ou seja, ela é absolutamente parte da relação que você tem que ter com a política. Você vive em constante desconforto. Parece que as pessoas têm um medo e falam assim, cara, mas eu fiz campanha para esse cara. E agora? Como é que eu vou largar dele? O que vai ser de mim? E aí entra um pouco do que você mencionou, da questão de você não ter time, você não tem identidade. Então, se você não tem religião, você não tem identidade. Se você não tem time, você não tem identidade. Se você não tem político de estimação ou partido, parece que você não tem identidade. Não, você simplesmente olhou e se decepcionou. Como você se decepciona num namoro, num casamento. Você abandona e você não fala nunca mais na vida. Claro, várias pessoas ficam traumatizadas e falam nunca mais quero me relacionar. Só que isso não é o correto. Não é assim que você vive a vida. Você precisa ir lá e encarar e falar assim, olha, eu tenho que fazer autocrítica. O PT não fez autocrítica, se estrepou. O PSL e o Bolsonaro não fazem autocrítica. O caminho é certo. A vida é feita de autocrítica. Ninguém alcança o sucesso, ninguém cumpre missões, ninguém cumpre objetivos e faz coisas se você não aceitar e entender onde você está errando e corrigir o curso das coisas. A questão da humildade, a questão da arrogância que a gente vê, porque realmente tem partido mais arrogante do que o PT, impressionante. Agora, é o que você falou, a mediocridade é uma zona de conforto, porque a pessoa está tudo dominado, está tudo controlado, sei todas as questões do ambiente, mas é o que você falou, não tem evolução. Tem uma questão do risco, do conforto dentro da política, mas tem gente que se sente confortável porque tem um projeto de poder. Aí nós já estamos até falando de uma questão que é maior do que a própria política, porque a gente sabe que na política, quem está naquele momento no executivo, ou seja, está com mandatário, está envolvido, tem poder, né? E aí o poder, se tem um projeto em cima disso, as pessoas até começam a não daquela coisa fanática, messiânica que você estava falando, de que abraça, mas são aqueles os cardeais, vamos dizer assim, dentro, né, da igreja ou das religiões, que estão lá numa zona, como é que eu vou chamar? Não é zona de conforto, mas é um amor aí. Uma zona protegida, vai. Então, nesse aspecto aí, a gente tem que também observar um pouco na política que tem pessoas que, na verdade, não estão mais lá por uma questão de valores pessoais, que estão lá por um projeto de poder, né? Então, assim, nós que não temos um projeto de poder, se a gente está num partido e o partido
de forma incorrigível vai contra os nossos valores, a gente muda. Não é problema de futebol aqui. Eu não vou. Né? E olha, eu sou você muda de time. Porque eu sou um desgraçado. Ninguém muda de time, né? Ninguém muda de time. Não, para você ver como eu sou. Eu torço para Ponte Preta até hoje. Vai ter fé assim no inferno, tá certo? Mas, querido Ponte Pretanos, que a gente gosta, que é quase uma raridade. Um time folclórico, né? Porque a gente tem muita fé que o dinheiro é melhor e traz um título para a gente. Mas eu digo só, então, voltando aqui um pouco nessa questão de que alguns que estão dentro daquela política não olham aquilo de forma messiânica, mas olham de uma forma de projeto de poder. Passo a bola para você fazer os comentários. Tem uma coisa interessante sobre a ideia de projeto de poder, que ele serve duas pessoas, ou ele tem dois motivos. Basicamente, um projeto de poder, ele tem como foco satisfazer os interesses próprios, ou seja, do seu grupo, do seu time. Você que está no topo, você quer preservar o poder para você. E aqueles que te seguem junto querem preservar os interesses desse grupo. Então, o projeto de poder, a gente pode voltar lá atrás na história e olhar como que nasceram as primeiras sociedades políticas. Qual que é a primeira forma de organização política da humanidade? E as primeiras foram bandos. E os bandos eram grupos de 100, 150 pessoas, 200 no máximo. E como que era a fidelidade e a lealdade do bando? Era baseada em laço de sangue. Era todo mundo da mesma família. Era uma grande família junta. Então, você governava, vocês viviam junto em família. Mas todo mundo é irmão aí. A evolução disso são as tribos. E aí as tribos já chegam nas milhares de pessoas. E aí esses, sei lá, 1.000, 2.000 ali juntos, uma grande parte era a família. Mas o resto eram amigos da família, ou tipo, pessoas conectadas mais distantes com a família. Então, por exemplo, o sobrinho do seu cunhado. Então, juntava outras famílias maiores. E ali, você também estava governando meio que todo mundo do mesmo mundo. A grande sacada, ou a grande evolução da humanidade foi a capacidade da gente criar cooperação em grupos e numa escala gigantesca, que é o nascimento dos impérios, dos reinados e, por último, do Estado-nação. Então, a capacidade de você criar um Estado é que você deixa de lado a sua fidelidade, lealdade de sangue do seu time, do seu grupo, dos seus amigos, para equiparar a lealdade a estranhos. Você conhece 0,001%. Você conhece 0,00001% dos brasileiros. Você não tem nada. Você conhece, sei lá, 10 mil brasileiros? De verdade, assim, que você conhece, cumprimenta. 10 mil pessoas. Nós somos 210 milhões de pessoas. Então, a criação de um Estado, de uma nação, do nacionalismo, ela permite que você deixe de lado o seu projeto de poder e tenha um projeto da nação. Isso. Os caras que têm projetos de poder, eles não são patriotas, Alexis. Eles não desligaram a chave do quê? A chave do laço de sangue da família dele e dos amigos dele. Ele não criou a identidade nacionalista. Essa identidade nacionalista não nasceu. A palavra nacionalista ela tem uma conotação negativa nos dias de hoje, mas eu falei isso hoje numa live. Nacionalismo não é sobre o ódio ao estrangeiro. É sobre amor ao compatriota. Sobre amor ao cara que é um estranho, porém ele compartilha de uma coisa com você. Vocês são do mesmo lugar. Vocês têm os mesmos valores, falam o mesmo idioma, têm a mesma história, a mesma cultura, e isso cria a capacidade de você se organizar num grupo gigante, que não é a sua família, e caminhar juntos, cooperando. Só que você precisa ser patriota.
Você precisa ter desenvolvido essa identidade. E aí, todos que têm projeto de poder no Brasil, e muito do brasileiro, é isso. Nós não conseguimos sair do nosso núcleo, do nosso nicho, da nossa bolha familiar. O brasileiro, ele é fechado na sua bolha familiar. Ah, a família é ruim, Reni? Não, ela não é ruim. Mas as nações que deram certo, elas respeitaram o indivíduo, respeitaram e mantiveram a família, só que elas abriram, elas foram além, elas expandiram, elas pegaram o estranho e falaram, esse cara é do meu time. Meu time. Atenção, gente. Esse cara é igual a mim e eu vou defender ele, mesmo sem eu conhecê-lo. Então, eu vou defender os interesses da nação. Cuidado com aqueles que se dizem muito acima, patriotas, aqueles que se dizem patriotas e, no fundo, eles estão defendendo quem? A família, os filhos, o grupo deles. É o cargo, é a intervenção para proteger o filho. Isso não é patriota. Isso é o clássico patrimonialismo. A palavra patrimonialismo vem de pai. Ou seja, o pai defendendo os filhos. Então, quando a gente assiste no Brasil essa relação familiar que hoje o presidente tem, ela é patrimonialista. Aliás, a história de todas as nações do mundo, pessoal, elas só se conseguiram dar certo a hora que elas conseguiram quebrar com o patrimonialismo. Todos os países do mundo foram ou são, em algum nível, patrimonialistas. Os que dão menos certo é porque esse nível é muito exagerado. E a identidade nacional, o nacionalismo, não está presente. Não tem amor à pátria. Então, usar a bandeira, cantar o hino, falar que você é patriota, pode parecer bonito, mas se você está defendendo os interesses da sua família, dos seus amigos, você não está colocando a nação e o interesse nacional acima do seu grupo. E eu queria, dentro dessa bela abordagem que você fez agora, eu queria estudar um pouco, botar luz no que está acontecendo no Brasil nesse momento, o que aconteceu nesse final de semana, o início de movimentos muito esquisitos, né? Esse movimento das torcidas organizadas, supostamente em defesa da democracia, ou usurpando o nome, a palavra democracia como se fosse deles, mas com mão em riste, grito de guerra intimidador. Quer dizer, aquilo me pareceu muito nada a ver com uma defesa autêntica da democracia, né? Por outro lado, também uma questão que me preocupa muito, nós podemos fazer uma palavra aqui, um grito de guerra, então uma frase que a gente falava muito nas manifestações, a nossa bandeira jamais será vermelha, mas eu não concordo que Jair Bolsonaro, ou o grupo que esteja aí, se aproprie da camisa verde e amarela e do hino nacional da bandeira brasileira. Isso é, como você muito bem falou, não é patrimonialista, isso é da nação. Não é nacionalista, mas é patrimonialista. Porque patrimonialista, o comportamento ele é muito mais patrimonialista do que nacionalista. E estamos vendo também nos Estados Unidos um movimento que parece uma centelha que começa. Nós estamos vendo o que aconteceu no Chile, esse movimento do pessoal aí já agressivo e vândalo no Brasil, e eu não gostei nem um pouco. O que está acontecendo que as tensões estão se polarizando, em vez de a gente conseguir ter uma coisa com mais parcimônia, com mais equilíbrio? O pêndulo foi demais para lá? O próximo pêndulo tem que dar uma acalmada no meio? Qual que é a tua visão disso aí tudo? Tem. É um fenômeno, é uma resposta, né, ao que a gente teve. A gente esticou a corda para cá e aí as pessoas não viam saída, alternativa, não viam ninguém capaz de conseguir confrontar aquela hegemonia populista do PT. E aí nós precisamos, ou achamos que alguém que tinha força tinha que ser muito mais duro. Quem que ia ter força para conseguir tirar o PT dali? O Alckmin? Não era o Alckmin.
O Amoedo chegou agora, não foi. Enfim, as pessoas elas não viram alguém, elas precisavam de alguma coisa firme, elas estavam muito desacreditadas. A Lava Jato era destruição total, e de repente você tinha de novo o Haddad ali com altas chances de ser eleito, tanto que foi para o segundo turno. Então, o que nós assistimos foram as pessoas buscar refúgio naquilo que parecia o mais forte para combater um desvio e uma distorção absurda que estava acontecendo no Brasil. O problema é que esse outro lado aqui, ele é tão populista quanto aquele. E eu preciso explicar uma coisa para vocês que tem que ficar clara, gente. Populismo é uma microideologia. Por que micro? Porque ela se acopla a macros ideologias. Por isso que o populismo pode ser de esquerda, comunista, marxista, ou ele pode ser de direita, nacionalista, ou até neoliberal. O Collor se intitulava como um neoliberal e ele era um grande populista. O que essas ideologias fazem? Por que elas são tão destrutivas para tal da identidade nacional, do nacionalismo? Elas enfraquecem o nacionalismo, que acha algo em comum em todos nós, e elas dividem a sociedade em dois. E aí você tem o seguinte, de um lado, você tem o comunismo que divide a sociedade em dois, e essa divisão é baseada no quê? Dinheiro. Os que têm e os que não têm. Classe. Você tem o nacionalismo, também divide uma sociedade, baseada no quê? Na origem. Os que são daqui dessa terra e os que não são dessa terra, os estrangeiros. Isso não é um problema do Brasil hoje, é um problema da Europa, por exemplo. E você tem uma outra ideologia que também divide a sociedade em dois, o populismo. E o populismo faz o quê, Alexis? Ele pega e separa a sociedade em dois sobre qual base? A base moral. Ele diz o seguinte, desse lado temos o povo, e o povo é honesto, puro, bom. É o nós e eles lá, o nós e eles do Lula. E desse lado nós temos quem? A elite corrupta, malvada, destrutiva. Quem faz parte da elite? Todo mundo que não está com o povo. Quem representa o povo? O líder carismático. Ele escuta a vontade popular. Ele é o que fala com o povo. E o resto? O STF, o Congresso, a mídia, os empresários. Qualquer um que não está junto com esse time, está contra. Pô, isso é gritante, é tão básico assim. Não precisa acreditar e tomar lado agora, mas pô, esse discurso ele é óbvio. O que é uma democracia? Qual o problema dessa visão? Ela está dizendo que você tem um grupo homogêneo que se chama povo. Homogêneo, todo mundo tem que ser igual aqui dentro. E tem que querer a mesma coisa. Mas e se eu discordo disso daqui? Cara, se você discorda disso daqui, só tem um lugar para você estar. Aqui. Ah, qual é o lugar? E qual é esse cara? Quais são os caras daqui? Ah, são os maus, são a elite. Tem um terceiro agora chamado de isentão, que é um porre, porque ficam enchendo a gente o saco da gente, dizendo que nós somos isentão, e eu falo assim, meu amigo, penso, logo não preciso concordar com qualquer coisa, tá certo? A gente tem que criar a terceira via aí, Reni, porque não dá para ficar... Isso, mas para acontecer isso, não é só terceira, décima via, se for, vai. A gente tem que sair da dicotomia, que é a ideologia populista, a ideologia nacionalista e a ideologia comunista defendem, dividir a sociedade em dois. Então só tem duas opções. Agora, numa sociedade democrática, o que você tem? Pluralidade. A pluralidade é Alexis pensa de um jeito, Reni pensa 50% como Alexis e 50% totalmente diferente do Alexis, aí o Melão pensa de outro jeito, cada um pensa de um jeito. E ok, isso é democrático, isso é a democracia. Então, assim, não tem saída para onde nós estamos indo, não tem saída, porque você não pode estar em lugar nenhum. Eu estou extremamente crítico ao que está acontecendo no Brasil, ao governo Bolsonaro e a postura do Bolsonaro. Mas isso não me faz de um comunista, nem de um petista. É que quem tem um mundo binário só consegue enxergar essas duas coisas. Eu posso ser de direita, eu posso ser liberal, eu posso acreditar em democracia e não acreditar que o projeto populista do Bolsonaro vai dar certo. Porque eu acho que vai destruir a imagem do que é o liberalismo, do que é a direita.
e nós vamos, tipo, aí o pêndulo só tem uma alternativa, voltar para o outro lado. Eu não estou dizendo que se o Bolsonaro cair, nós vamos necessariamente voltar para o outro lado. Porque eu acho que o brasileiro vai olhar e falar assim, caramba... Tem memória. Espero que tenha memória. Não vai dar, entendeu? Mas eu estou dizendo que se vocês continuarem com essa mentalidade, aí não tem para onde ir. Aí nós vamos ficar eternamente andando de um lado para o outro. Só que assim, o Brasil está há muito tempo em crise. E não só crise política, crise econômica. Nós estamos muito tempo não conseguindo sair da lama. Só que cada vez a lama vai ficando pior e pior e nós estamos afundando mais. Vai chegar uma hora, assim, que a gente vai virar a Venezuela. De verdade. Então, se o PT ia fazer o Brasil virar a Venezuela, uma ideologia populista também vai contribuir para a venezualização do Brasil. Nós temos que estancar essa lógica. A gente tem que expandir e falar assim, não, peraí, tem coisas aqui que não precisam ser polarizadas. Hoje mesmo eu fui um negócio falando o seguinte, pô, se você é liberal, se você é conservador, se você é democrata, você já é contra o fascismo. Então você não precisa dizer que você é antifascista. Do mesmo jeito que você não precisa ser fascista, entendeu? Então, aquele que já está botando um negócio antifascista, cuidado, você nem parou para pensar. Porque você pode estar dentro da dicotomia, da polaridade, do mundo dual, dessa dualidade louca. Não é fascista, antifascista. Não é isso. Seja outra coisa que não é nenhum desses dois. Não, seja o que você é, porque ser antifascista não te diz o que você é. Né? Na verdade, só está negando alguma coisa. Você não diz o que você é. Eu também sou antifascista. Se você se define pelo seu oposto, você está preso a um mundo binário. E aí a gente não tem saída. Então você tem que se definir, construir a sua identidade. Construir a identidade nacional brasileira. O que significa ser brasileiro? Como que você se enxerga? O que nós compartilhamos? Quais são os interesses da nação brasileira? Nós queremos ser rico, queremos ser justo, queremos melhorar a educação, queremos não ser mais violento, queremos se desenvolver economicamente, queremos diminuir a desigualdade. O que a gente quer fazer? Entendeu? Tipo, ninguém está falando disso. Estou falando sempre das coisas erradas. Não, uma vez eu estava batendo um papo com o Stephen Kunitz, ele soltou uma que eu dei tanta risada com ele, sim, de tão simples, né? Ele falou, Alex, você é de esquerda, de direita, você é liberal? Aí eu comecei, comecei a colocar minhas posições, porque eu também não gosto de um rótulo assim único, essa questão de rótulo é até complicado, né? Aí eu falei, já entendi, você é de bom senso. Ele soltou uma assim de bom senso. A única questão do bom senso é que ele é subjetivo, né? Ele é o bom senso meu, não é igual o teu, então a gente não pode exatamente, mas pelo menos aceitar as diferenças e poder aceitar que você pensa diferente sem me incomodar, sem eu ficar ofendido, sem você sem eu achar que você está me ameaçando, porque o que acontece nesse sentido, isso eu acho que é um pouco complicado agora, falando um pouco exatamente do presidente Jair Bolsonaro, e parece que ele se sente muito ameaçado o tempo todo, sabe? E isso acaba tendo um comportamento de muito defensiva, de muita agressividade. Eu acho que falta um pouco de confiança no taco dele para não se sentir ameaçado. Não sei se você tem essa impressão também. Tem. Mas é que eu acho que isso provém dessa construção de realidade que ele coloca, entendeu? De que tá todo mundo tentando derrubar ele. Isso. Porque o mundo dele é binário. O mundo dele é a elite e o povo. Aí não dá. Tem gente que não quer derrubar ele, que não odeia ele. Tem gente que é neutra. Tem gente que avalia ele a cada ação dele. Tem gente que foi com ele porque não queria o PT, mas não ama ele de paixão, mas foi com ele. Tem gente que odeia ele, não importa o que ele faça, mortalmente. Tem uma variedade de coisas, entendeu? E ele só vê uma coisa.
porque o que ele vende, a ideologia dele é com esse filtro, o filtro populista, que é duas coisas: povo, elite, bem e mal. Então, assim, eu acho que nós estamos caminhando para um negócio muito destrutivo, muito perigoso. As pessoas têm que acordar, elas, assim, é muito tempo já vivendo nisso. Mas aí, Reni, voltando um pouco da questão da Segunda Guerra Mundial, né? Que é mesmo tipo de desgarçamento, mesmo tipo de comportamento e tal. A gente vai precisar chegar num momento de destruição mesmo, para as pessoas cansarem, ficarem exauridas para poder procurar o bom senso? Ou a gente consegue fazer isso com nós, os líderes, vamos dizer, mais equilibrados, quer dizer, me chamo de equilibrado, mas sei lá se eu sou, tá certo? Mas vamos lá. Mas pelo menos a nossa conversa tá boa. Eu digo assim, será que a gente consegue apresentar essa opção? É isso que eu estou querendo, eu insisto muito nisso, sabe? De não fazer média, aliás, ir atrás desse negócio que você acabou de falar aqui, porque quando a gente fala que não faz média com o povo, a gente também pede para ele não te amar, né? E vamos amarrar isso aí. Isso faz bem, essa amarração. Eu não quero ser amado, não me idolatre, eu não quero ser o herói de ninguém. E não achem que eu vou ficar jogando para a plateia, que eu vou ficar fazendo as coisas para vocês. Mas então, esse político, essa pessoa, né, mais lúcida, será que a gente consegue entrar no meio dessa conversa e dar uma luz diferente para que a gente não chegue nessa polarização de modo que ela seja destrutiva para a nação e que a nação saia perdendo demais antes de perceber a necessidade de não partir mais para isso? Então, para mim, o óbvio, o que eu gostaria é que fosse esse caminho que você está dizendo, que é o caminho da consciência, da percepção, da reflexão. Falar, pô, isso daqui é destrutivo, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Mas eu sinto que as paixões, os ânimos, eles tomam conta das pessoas. E, assim, tem uma área de estudo de guerra que fala que o conflito só acaba quando ele chega na sua exaustão. O que é exaustão? A guerra, ela contém as sementes da paz. Se você deixar uma guerra seguir o seu ciclo natural de destruição, vai chegar numa hora que vai acabar os recursos físicos e os recursos morais. Ou seja, você está destruído, você perdeu sua família, você perdeu seu negócio, sua vida está um lixo, você não tem mais dinheiro para continuar guerreando, e aí você acaba a guerra. Aí você faz a paz e você aprende. Por exaustão. Exaurir. Por exaustão, isso. O processo solar. Mas isso é destruição de valores, isso é destruição de riqueza. Isso é destrutivo. Isso eu estou querendo evitar. Isso é destrutivo. Isso é destrutivo. Mas a gente não pode negar que essa faceta existe na humanidade. Não. A história se repete de forma enorme. Se repete e o ser humano, assim, ele aprende muito na dor, infelizmente. Talvez ele aprenda mais na dor do que na reflexão. Eu quero que a gente não aprenda na dor, porque vai ser muito destrutivo, porque a gente está patinando, está perdendo muito tempo. Assim, o que nós temos que fazer? O que nós, líderes, e o que outras pessoas que estão entendendo o que nós estamos conversando aqui, sem estar surtando? Se você está surtando com essa conversa, desculpa, você não entendeu sobre o que é a conversa. Já manda um recado pro povo aí. Você tem que desligar, você não está, então você não está sintonizando, entendeu? Você não está conseguindo sintonizar. Então, tudo bem. Então, se você não surtou com a conversa e você está... Depois eu vou ver quantos surtados estão nos comentários lá, tá bom? Se você está aqui até agora no vídeo, então isso quer dizer que você está entendendo o que nós estamos falando. Isso. E aí nós temos uma responsabilidade, uma missão muito difícil, que é conseguir tocar o coração, a paixão. Porque a razão, se fosse possível ser tocada, a pessoa já estava aqui com a gente. Ela teria continuado. Ela tem esse autocontrole, ela tem essa consciência, ela está raciocinando. Agora, se ela não conseguiu, a única coisa que nós vamos desviar as pessoas caminhando para essa rota de colisão é nós oferecermos uma outra
uma outra emoção, uma outra coisa que faça ela sentir e falar, não, é por ali que eu quero ir. É melhor eu ir por ali. Olha que interessante, olha que alternativa apetitosa. Pô, que Vou me pegar um livro arrepiou. aqui, peraí. Vai falando aí. Não, me arrepiou, é isso que eu quero. Não, mas eu vou falar o seguinte, nós vamos chegar, olha a volta que nós vamos dar, e nós vamos chegar na primeira frase. Tá bom. Livre é o homem que não tem medo de ir até o fim dos seus pensamentos. Isso. Porque ele não aceita a zona de conforto como algo que a mediocridade acaba levando para ele. Ele procura sempre a evolução. Ele vai... Eu vou tentar encontrar o autor aqui. Eu até marquei. Para os outros, nós temos que oferecer uma saída. Uma saída que ele sinta algum conforto. E eu diria que a saída é numa esperança de ter um Brasil unido, nacionalista. Um Brasil com uma identidade nacional. Vamos falar dos grandes desafios. Vamos usar esse momento de catástrofe, de calamidade, para a gente tentar se juntar e ceder. Você vai ter que ceder, não vai ser do seu jeito. Porque nada na sua vida é do jeito que você quer. No seu trabalho não é, com seus amigos não é, com a sua esposa ou com o seu marido não é, com os seus filhos não são, com a sua pai e mãe não é. Nada. Não tem lugar algum que você não tenha que ceder e negociar. Que loucura é essa que você achou que na organização coletiva de 210 milhões de pessoas você não ia ceder? Então, para com isso. Se o seu representante político foi lá e negociou com o cara da ideologia do outro lado, é porque essa é a vida, gente. A não ser que você queira implementar uma ditadura ou uma anarquia, onde você não vai ter que conversar com ninguém, não vai viver em sociedade, em coletividade, você vai estar na sua bolha sozinho, e aí você faz só o que você quer. Só que isso não existe. Nem numa ilha deserta, porque você não é autossuficiente. Então você precisa do resto. Uma vez que você precisa do resto, você vai ter que negociar. E a negociação não vai ser 100% do jeito que você quer. O Brasil dos seus sonhos não é do sonho que você achava que era. E aceite isso. E aceite isso. Começa a aceitar. Tipo assim, você sonhou com o marido ideal, mas não era bem assim o que apareceu para você. Você queria uma mulher, mas não era bem assim. O emprego do seu sonho, mas não era assim. Quando você é criança, você acha todas essas coisas. Conforme você vai amadurecendo e ficando mais velho e adulto, você vai se deparando com a realidade. Você se frustra, se decepciona, mas uma hora você aceita. Aqueles que aceitam mais rápido e que entendem e vivem com essa aceitação são os que são bem-sucedidos na vida, gente. Porque são as pessoas que sabem lidar com os conflitos inevitáveis da vida. E com as frustrações que a gente sempre falava. Aliás, outra coisa do Flávio de Kovács, né? Ele falava, que eu gostava muito, falava, paixão é a arte de não ver o defeito nos outros, entendeu? O cara apaixonou e não vê mais nada, só vê aquilo lá maravilhoso e tal, e esse é um problema. Tem que não ter paixão. Na política a gente tem que ser racional, a gente tem que ser crítico e a gente tem que sempre estar preservando os nossos valores, né? Senão realmente você fica perdido. A política, lógico, estamos falando de uma política bonita, né? Não aquela do projeto de poder, que aí aquilo lá já não é nem mais política, aquilo é o meio para ficar rico. Fazendo a analogia do futebol, não porque a gente deva tratar a política como futebol, mas apenas por ser uma analogia. Você quer ganhar com o gol de mão do Maradona ou você quer jogando bonito? Encontrei a frase. Leon Blum. Então, só para poder forçar aqui nossa pergunta aqui, que eu tenho um livro de frases maravilhoso do Roberto Dualib. Eu tenho esse livro, é muito bom. Puta, eu dou risada com as frases aqui dele. Adoro, né? Meu amigo, vamos fechar aqui, porque tem jantar aqui, tem uns moleques me esperando. Um prazer bater um papo diferente aqui. Muito bom. Gostei pra caramba. Quem não gostou da nossa conversa, procure a tua liberdade.
Provocação. Não, e aceita, ok, não gostou, tudo bem, esse é o debate democrático, gente. E quem não entendeu a frase do Reni, que ele não quer ser amado, eu repito e falo mesmo, não me amem. Me respeitem, admirem meu trabalho, porque eu espero nunca na política ter que jogar para a plateia ou fazer média com os eleitores para poder ter votos. Eu espero que todos que votem em mim, que votem no Reni, votam com convicção pelos nossos valores e porque a gente consegue entregar, mesmo que seja um trabalho democrático difícil, numa negociação que a gente tem respeito até por aqueles que muitas vezes a gente criticou. Afinal de contas, todos que estão lá foram eleitos pelo voto e representam alguma coisa da sociedade, certo, Reni? Exatamente. A gente tem que olhar, criticar, prestar atenção, entender. Acho que falta humildade. A realidade que nós estamos lidando ali, né? Estamos no nosso primeiro mandato. Assim, a complexidade das coisas é muito maior do que quem está de fora. Falta humildade, às vezes, para o brasileiro para olhar e falar assim: eu não entendo nada daquilo ali. Deixa eu perguntar antes de atacar. Nossa. Deixa eu entender. Imagina, para ele tomar essa decisão, para o Reni ou para o Alexis escolherem o que eles estão escolhendo, deve ter um processo. Deve ter tido informações e coisas que aconteceram que eu não sei. Então, e não tem problema, você não tem que saber. Não dá para separar a sua vida para saber disso. Mas por isso que você tem um representante, que você confia, que você sabe que ele está lá tomando decisões baseadas em critérios, em um processo racional. Ele está coletando informação e chega uma hora ele faz uma avaliação geral e fala: olha, eu entendi que tudo que eu ouvi, esse é o melhor caminho. E nem sempre você que não participou desse processo vai entender. É a mesma coisa que você está na sua equipe, trabalhando lá. Aí chega o cara de fora e fala: mas por que vocês decidiram isso? Vocês passaram 6 meses mergulhados no projeto. Pô, não dá para você explicar para ele por que vocês decidiram aquilo. Ele não vai entender. Se ele tivesse vivido aquilo com vocês, ele vai entender. Então, a democracia, ela é representativa. Eu acho que essa relação com o representante, ela tem que ser aproximada e feita de uma maneira melhor, para a gente conseguir ter essa conversa melhor, sem a gente ir desligando, vai desligando os botões e vai saindo em surto. Detesto, traidor, bandido, qual é meu outro amor agora? Não pode ser assim. A gente tem que fazer isso no diálogo, na conversa. É isso aí, Alexis. É isso aí. Muito bom. Enê, tá caindo o sinal aqui, tá meio ruim. Acho que... Tá. Mas, cara, foi um prazer bater esse papo, dessa filosofada. Espero que todo mundo que acompanhou curtiu bastante. Equilíbrio, parcimônia, calma nas decisões, sem essa coisa. Alexis, caiu. Tchau. Um beijo. Beijo. Tchau. Falou. Senão a gente não vai terminar, não, cara. E parabéns pelo teu trabalho. Muito bacana. Obrigado. Tá bom? Você também, meu. Foi uma delícia. Vamos fazer outros. Falou. Tchau. Tchau.